Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam aqui no nosso canal, ativem o sininho. E hoje eu vou dar continuidade para o livro de Ruth. A gente está no 3º capítulo, eu vou começar o capítulo hoje. Então, o 3º capítulo começa da seguinte maneira. A Noemi falou, olha Ruth, eu queria que você casasse. Então vamos fazer o seguinte. Toma um banho, põe um perfume, põe o teu melhor vestido, daí você vai lá no campo de Boaz, mas não deixe ele saber que você está lá. Depois de ele comer, de ele beber, você vai ver aonde ele está indo dormir, e quando ele for dormir, você vai até ele, você deita no pé dele e tira a coberta dele, descobre o pé dele. E daí ele vai te falar o que fazer. O que é uma história para hoje, é uma história assim muito estranha. Se você faz um negócio desse, o resultado vai ser bem, provavelmente não muito bom, né? Não muito cristão. Um resultado desse, assim, por mais que você pesquise, ninguém consegue entender direito o que Noemi pensou exatamente, porque apesar de parecer que tem uma conotação sexual, nessa época fazer algo assim seria muito estranho, né? Seria assim realmente de uma ousadia bem negativa, e a impressão que dá é que Noemi realmente confia muito no Boaz e que ela sabe que ele vai ter uma atitude ótima perante esse pedido dela para Ruth. Então a Ruth faz exatamente, ela falou, olha, eu vou fazer exatamente o que a senhora me falou para fazer. Eu já quero parar aqui. Esse eu vou fazer exatamente o que a senhora me falou para fazer já é uma coisa muito importante para a gente pensar e que eu percebo que não tem acontecido com muita frequência hoje em dia, que é a humildade dos mais novos, é o respeito que ela tem, né, por essa sogra e pela experiência da sogra. Hoje, os mais velhos, hoje os mais experientes, né, a experiência não está sendo valorizada e ela é muito importante. Você ser aconselhado por uma pessoa que já tem bastante tempo de vida, que já viveu bastante, é algo sábio de se fazer, né? Uma coisa que é inteligente você fazer isso. E muitas vezes o que eu tenho visto é que as pessoas simplesmente não estão nem aí, acham que isso é coisa de velho, acham que isso que não tem nada a ver, deixa que eu faço do meu jeito, eu sei muito bem o que eu vou fazer. E não é legal. Não é legal porque o mais velho, ele tem a capacidade, né, de te ensinar coisas que ele já passou, que ele já viu e que você ainda não viu. Então, essa é uma atitude de humildade, mas também muito inteligente da Ruth, né? Ela ter realmente obedecido, né, a sogra foi algo que foi imprescindível. Eu não quero fazer nenhum spoiler dessa história, mas vocês vão ver como o resultado disso foi fantástico para a vida dela. Ela ter escutado essa sogra foi algo realmente muito bom para a vida dela. E eu acho que, às vezes, quando você está numa situação de obediência, né, e até de querer honrar, né, as pessoas, por exemplo, uma vez a minha sogra, ela queria me levar no médico dela. Eu já tinha um médico daquela especialidade, mas ela queria me levar no médico dela. E eu pensei, eu tenho tanta coisa para fazer, mas eu pensei, ela não tem filha e ela está querendo me levar, deixa eu ser gentil com ela. E eu fui nesse médico, né, assim, meio pensando, eu nem preciso, para que eu vou? Mas eu queria realmente só fazer para agradá-la. E é importante eu quero contar para vocês essa história porque veja como Deus me honrou por causa dessa atitude de querer fazer por ela. Eu só queria realmente que ela tivesse essa sensação de que eu estava obedecendo ela. Quando eu cheguei nesse médico, ele detectou um problema
seríssimo, assim, que era fácil de resolver, mas que era sério. Se eu tivesse deixado e a gente não tivesse visto, e a gente não teria visto. Foi uma coisa assim, foi realmente uma coisa de Deus. Eu ter ido lá, e era Deus mesmo me levando lá, e ele ter detectado isso que estava acontecendo, que era uma coisa que eu não tinha a menor noção. Eu ia fazer uma viagem longa e distante logo depois, e foi importantíssimo que ele detectou nessa hora. Então, eu estou contando essa história para vocês saberem que Deus realmente é fiel, para vocês verem só mais um exemplo de como Deus é fiel. Então, honrem as pessoas mais experientes, porque isso é importante, e é importante para a sua vida. Não é importante para a vida delas, mas é importante para a sua vida escutá-las. Façam isso. Então, quando Boaz foi dormir, ela fez exatamente aquilo. Ela chegou, ela observou onde ele foi dormir, né? E ela chegou e descobriu o pé dele, né? E daí ele acordou e tomou um susto, porque daí ele acordou no meio da noite, ela estava lá, e ele tomou um susto e pensou: quem é essa que está aqui? E falou: quem é você? E ela falou: eu sou a Ruth, eu sou funcionária. Daí ele falou, ela falou assim: você tem a obrigação de me resgatar porque você é o parente próximo nosso, né? Daí, Boaz, ele falou: que Deus te abençoe, minha filha, o que você está fazendo pela família do seu sogro é ainda mais importante do que você fez pela família da sua sogra. Eu não concordo com isso. Eu acho que é muito mais difícil você abandonar tudo que os seus pais e tudo, e ir com a tua sogra, mas enfim. Ele falou: afinal de contas, você podia estar atrás de um homem mais novo, fosse ele rico ou pobre, mas você está aqui comigo, quer dizer, e o que seria para honrar e para continuar a família do teu sogro, né? Porque então ela estaria dando, ela poderia eventualmente casar com ele e ter filhos com ele, que era da família do sogro dela. E daí no versículo 11 ele fala: agora não fica com medo, aqui na cidade você tem uma boa reputação, eu vou fazer tudo que você me pede. Ele estava lá zelando pela reputação deles. Isso é uma coisa que eu quero falar também. É assim, reputação nem de longe deve ser a coisa com a qual você deve mais se preocupar na vida. O que as pessoas vão pensar de você ou vão deixar de pensar. Mas também eu acho que a gente não deve ser completamente desleixado com a reputação e deixar com que as pessoas pensem qualquer coisa de você. Se você está vendo que tem uma situação que as pessoas podem se enganar com o que você é, com o seu caráter e tudo mais, não deixa que isso aconteça. Se você sabe de alguém que falou de você, que tem uma fofoca por aí, vai e esclarece, eu acho importante. Já me aconteceu uma vez de ter uma pessoa que veio me contar que tinha uma cliente que falou tal coisa, e eu fui até a cliente, eu liguei então para a cliente, super me expus de ligar para a cliente para tirar a satisfação. E eu descobri que essa pessoa que tinha falado isso era super mentirosa. E quando eu fui puxar esse fio de meada, essa pessoa realmente era assim, uma pessoa que ficava fazendo intrigas e falando de uma pessoa para outra. Ela se prejudicou muito, ela teve que assim tirar os filhos dela da escola, teve que ela queria até mudar de bairro, de tão ruim que ficou a situação que ela plantou para a vida dela. Mas isso é só para que vocês aprendam a realmente zelar pela reputação de vocês. Eu acho importante isso. Bom, então hoje a gente vai ficar por aqui. A gente foi até o 11º versículo do 3º capítulo do livro de Ruth. E no próximo episódio a gente vai terminar então o 3º capítulo de Ruth. É isso aí. Curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam, acionem o sininho também. E, bom, no próximo episódio a gente vai ficar com o fim do 3º capítulo. É isso aí, até a próxima.